Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Paulo está fazendo uma analogia tirada do matrimônio. Porque, como ele fala aqui de dois esposos, aqui ele diz: acaso ignorais, irmãos, pois falo com os que conhecem a lei, que a lei se assenhoreia do homem enquanto este vive? Hello? Olha, que bom saber que nós estamos mortos ao pecado e a lei já não se pode assenhorear. Ainda que vivemos, a lei não pode se assenhorear de nós, porque estamos livres desta lei. Diz: porque a mulher casada está sujeita pela lei ao marido enquanto este vive. Mas, se o marido morre, ela fica livre da lei do marido. Assim que, se em vida do marido se unir a outro varão, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre desta lei de tal maneira que, se unir ao outro marido, não será adúltera. Então aí vem o verso 4. Assim também vós, essa é a aplicação, assim também vós, meus irmãos, morrestes à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro marido, do que ressuscitou dentre os mortos. Quantos me seguem? Olha, isso estará claro? Verdade que está claro? Por isso é que ele diz: eu zelo por vós com o zelo de Deus, porque eu quis desposar-vos com um só marido, agora estão dois. Por isso, quando você vê um retrato por aí de Jesus de Nazaré, que as igrejas são loucas com essa foto, essa igreja está em adultério. Pastor, então não podemos ter foto de Jesus de Nazaré? Não, porque esse era o teu outro marido. E depois que ele ressuscitou, vamos supor que essa foto que eles dizem, que é Jesus de Nazaré, vamos supor que ele posou para um fotógrafo com uma câmera Polaroid dessas. Mas o que ressuscitou, ninguém fez foto dele. E é a esse que você serve. Isso é igual como se você se casasse e tivesse uma foto do outro marido. E de um momento você chega, sabe? O teu marido morreu, e então de momento chega e está a foto do outro. Aí a dois. Tem a foto aí, tire a daí, coloque numa gaveta por aí, sabe? Para que não te lembres disso. A igreja, por 2000 anos, estava em adultério espiritual. Em adultério. A chamada igreja, porque isso não são igrejas, sinagogas que se chamam igrejas, estiveram em adultério com dois maridos. Veja o que diz aí Romanos capítulo 10. Veja o que diz o verso 8. Diz: mas o que diz? Perto de ti está a palavra, na tua boca e em teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Qual é a palavra de fé que pregamos? O próximo verso.
Porque se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus levantou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Você sabe o que faz o sistema protestante? Eles apresentam o marido que salva. Diz: irmãos, passe à frente os que não conhecem o Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que tu te levantaste dos mortos, é salvo. E aí te declaram salvo, mas depois te mandam a outro marido a que o imites. Te mandam jejuar, te mandam a imitar, te mandam a caminhar como ele caminhou, te mandam que se te der um aqui, põe outro aqui. E isso não é certo. Se você me der um aqui, eu vou botar o outro. O que eu vou fazer é que se você me der um aqui, eu vou te pegar pelo outro lado. Não tá proibido. A gente que vivem derrotados, veja, pegam aí um pobre sacerdote, fazem um voto de pobreza imitando Jesus de Nazaré. Eu pago contribuições ao governo dos Estados Unidos e um pastor um dia me disse: olha, José Luiz, por que tu não... Como pastor, tu podes renunciar a pagar contribuições ao governo? Não me diga que eu como pastor posso fazer isso. E ele me disse: sim, e que tu decides. Bom, eu não pago contribuições ao governo porque eu não gosto dessa confissão. Sabe por quê? Porque se eu dou meu voto ao governo e eu não contribuo em nada, como é que eu vou me sentir um bom cidadão se eu não ajudo? Eu me sinto bem quando eu pago contribuições. Eu trato de não pagar, usando os meios corretos que me dão. Os escritórios que têm esses papéis aí. Mas eu não quero que diga: não, você não está pagando nada, não. E como é que eu vou me sentir como cidadão? É como eu sentar nessa igreja e escutar, e canto e aprendo, e me rejuvenesço com a doutrina, e quando passo um alforje eu digo: não vou dar. Eu me sentiria mal. Digo, a menos que eu não tenha. Se tu não tens, não dá. Mas se tu tens, quando tu és beneficiado, se tu crês no que estás fazendo, tu respaldas esse ministério. Tu crês nisso? Certamente. Mas, quando eu fui aos escritórios para fazer a contribuição daquele ano, eu averiguei e disse: o que é isso que os pastores podem evitar contribuições? E então, as pessoas que estavam me atendendo me disseram: sim, os sacerdotes, nenhum deles paga contribuições ao governo. A Igreja Católica não dá nada ao governo. Eu disse: mas como? É porque eles juram um voto de pobreza. E eu disse: eu vou confessar? Há um pastor que pode dizer: não, eu vou ficar escondido, que ninguém saiba, deixa eu assinar aí e me livro de pagar. Mas essa confissão os anjos estão vendo. Que eu vou confessar um voto de pobreza? Quando no evangelho do ressuscitado diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para com sua pobreza enriquecer-me, eu agora vou jurar um voto de pobreza? Mas na doutrina de Jesus de Nazaré, isso cabe. Olha que bom é conhecer isso, verdade? O conhecimento ajuda tanto. Então, veja, vamos buscar a primeira carta do ancião João. Primeira de João. E aqui pode-se dizer primeira de João, porque é de João. Veja o que diz no capítulo 2. O capítulo 2 de primeira carta de João.
Capítulo 2, verso 6. O que diz que permanece nele deve andar como ele o quê? Pois se tu andas como ele andou, tu és um legalista, tu és um judeu. Tu não estás debaixo da graça. Ele se circuncidou, tu teria que se circuncidar. Em Gálatas 5:2 diz que se você circuncidais, Cristo de nada vos aproveita. Pastor, e por que João convida a isso? Porque João era um judeu e a conduta que ele viu foi judaica. Por isso é que ele diz: os que apalparam em nossas mãos o que os nossos olhos viram, isso é o que pregamos. E o que foi que os nossos olhos viram? Circuncisão, um falso evangelho para os gentios. Quer dizer que quando Paulo morreu, o cristianismo morreu. Olha, essa é a notícia do ano, que não houve cristianismo até 1986. Ah, pastor, mas eu não tinha pensado nisso. Eu pensei que eu tinha um montão de amigos cristãos e que eu deixei uma igreja cristã para vir aqui, porque aqui se prega mais graça. Não, tu deixastes uma sinagoga judaica. A ti o Senhor te tirou do judaísmo, de um falso evangelho, e te trouxe aqui ao verdadeiro e autêntico evangelho de Jesus Cristo. Pastor, e qual é o convite? Que saiam desse judaísmo e venham ao cristianismo. Mas eu tenho 2 tios lá, me ficou uma irmã, ficou um filho, ficou uma filha. Pois Cristo não lhes aproveita de nada, por isso é que estão sofrendo ali, com o diabo que estão perseguindo. E como é que vão reinar em vida? Com demônios? De repente coloca um demônio lá, como é que você vai reinar em vida? Que Jesus? E de fato, veja, vou te dizer, quando aqui Romanos 10 diz que se confessardes com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres que Ele se levantou dos mortos, isso não é para a salvação de tua alma, de teu espírito. Se tu confessas que Ele ressuscitou, está falando do segundo aspecto da salvação. Em outras versões diz: confessa para a saúde, para que te faças curado, para que andes em prosperidade, para que reines em vida. Nem todas as vezes que a Bíblia fala de salvação, ela está falando de salvação da alma ou da salvação do espírito. Porque tu já sabes que quando Adão, em um dia trouxe o pecado, o último Adão, e em outro dia o tirou. E as pessoas nascem salvas hoje. O que acontece é que nascem em trevas e têm que reconciliá-lo e em conhecimento. Mas tu não confessas a Cristo para a salvação de teu espírito? Não, como tu já és salvo em teu espírito, tu confessas a Cristo que ressuscitou para reinares em vida. Por isso é que, primeira carta aos Coríntios 15, veja como diz. Primeira carta aos Coríntios 15. Verso 17. 15 e 17. Versos que já conhecemos, mas que tem que utilizá-los para sustentar esta pregação. Diz: e se Cristo não ressuscitou, vossa fé é o quê? E ainda estáis em quê? Então também os que dormiram em Cristo pereceram. Se somente esperamos em Cristo nesta vida, ou seja, aos 33 anos que ele viveu, se somente esperamos em Cristo nesta vida, somos os mais dignos de comiseração de todos os homens, dignos de lástimas. Mas agora Cristo o quê? Quer dizer que no verso 19 está te dizendo que somente nesta vida, se esperamos em Cristo nos 33 anos que ele viveu, sem ressuscitar, perdemos o tempo. Porque nesses 33 anos ele não fez nada pela igreja, ele não fez nada por ninguém. O que acontece é que enganaram ao mundo. Você não vê que Pedro foi o primeiro papa, e isso é o que dizem? Antes eu não cria nisso, mas agora me convém crer.
Pedro foi o primeiro papa, e então, conforme foi o primeiro papa, a quem ele pregava? A Jesus de Nazaré. Pregava os 33 anos. A quem pregam os católicos quando pegam um rosário e começam Santa Maria, Mãe, e começam a contar as continhas? Isso é Jesus de Nazaré. Isso é judaísmo. A Colômbia, todo mundo inteiro enganaram com os santinhos e santinhas e todos esses amuletos escapulários e mercadoria de tudo isso é um engano. Veja, isso é um crime em pleno século XX estar crendo nessas coisas. Quando nós não somos judeus, nós somos gentios. Isso é um engano. Mas agora Cristo o quê? Ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, estamos em pecado. Mas e se Ele ressuscitou? Não estamos em pecado. O problema é que os protestantes dizem, não, Ele ressuscitou. E celebram a ressurreição de Jesus Cristo na Semana Santa. Mas então eles estão dizendo que estão em pecado. Então em quem ficamos? Se não ressuscitou, estamos em pecado. Mas se ressuscitou, nós não estamos em pecado. Sim, Cristo ressuscitou, e pregam isso, mas não vivem. O invalidam. Capítulo 2, verso 2. Veja o que Paulo se propôs. Pois me propus não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a este o quê? Como quem diz, eu não me propus falar que se os 5.000 pães, se sobraram 12 cestas, 5.000 homens, eu não me propus a falar quando levantou o coxo, eu não me propus a isso, porque isso vai ser aí porta a confessão da palavra. Eu não me propus a pregar a Jesus de Nazaré nos 40 dias que jejuou. Eu não me propus a isso. Eu me propus a pregar a Jesus Cristo, mas a este crucificado. Diga, depois da cruz. Em outras palavras, me propus não antes da cruz, senão depois da cruz. Sabe por quê? Porque aí é onde está o engano. Tu sabes como Moisés, o que Moisés disse? Moisés disse, veja, na mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também Jesus de Nazaré será levantado como serpente. Veja com o que o compararam com uma serpente, sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré é uma serpente que te mata, se imitas. Se ficas quietinho e crês que Ele ressuscitou, te dá vida. Mas se te pões a imitar isto, mete-te uma cruz no pescoço e bota uma sandália, bota-te uma cruz desta bem pesada, prepara aí com 2 árvores dessa e sai. O que vai sacar? Vai quebrar os teus ombros. Ou joga-te de joelhos e caminha aí numa escada. Lá em Porto Rico tem uma igreja que tem não sei quantos degraus, 200 degraus. E tu vê aí essas mulheres tão beatas assim, bota aí. E o filhinho ajudando aí com o joelhinho, bota aí. Já quando chega lá, isso é uma promessa que eu fiz. Outros se vestem com hábitos destes. Isso é o que produz Jesus de Nazaré. Por isso Paulo disse, eu me propus, mas a este crucificado. Veja que o feitiço de uma igreja foi por não vê-lo já depois da ressurreição. Busque Gálatas para que você veja, Gálatas capítulo 3. O feitiço e a falsidade vem assim. Gálatas capítulo 3. Veja o que diz o verso 1. Aí estamos. Gálatas o quê? Insensatos. Quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? A vós, diante de cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente como crucificado? E qual foi o problema dos Gálatas? Que apresentaram a ele Jesus de Nazaré. Ou seja, Paulo, a princípio,
conquistou esta igreja por causa de uma enfermidade nos olhos e não pôde viajar e ficou ali. E levantou essa igreja e apresentou a eles Cristo depois que ressuscitou. Mas quando Pedro veio a Antioquia, ele resistiu cara a cara porque era de condenar. Pedro estava de quê? Por quê? Porque pregava Jesus de Nazaré para os gentios. Você não pode pregar a Jesus de Nazaré. Você não tem que fazer nada em Israel buscando sementinhas de oliveira. Você não tem que carregar um rosário e nenhuma cruz, menos ainda. Pastor, mas as cruzes estão bem. E por que você quer uma cruz? Para colocá-la aí nessa morte? Paulo disse que já não conhecemos assim. E então, veja como diz aí, que estava de condenar. Porque antes que viesse alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que vieram, se retraíam e se apartavam, porque tinha medo dos da circuncisão. E em sua dissimulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até mesmo Barnabé foi também arrastado pela hipocrisia deles. Olha, tu sabes que Barnabé foi e se encontrou com Saulo de Tarso, e pela primeira vez foram chamados de cristãos, verdade que sim? Pois Barnabé também foi arrastado aqui. A Paulo o mataram e a Barnabé o arrastaram, pronto. Pois não houve cristianismo, acabou o cristianismo. Porque Barnabé e Paulo foram os primeiros cristãos. E então, aqui Barnabé, Pedro o arrastou. Rapaz, o que te acontece contigo, Bernie? Bernie, como tu vai se deixar enganar desse tipo Paulo que matou Estevão? Esse homem é um criminoso, rapaz. Parece que ele, porque assim é que te pegam também. Bom, a mim me acusa que eu prego dois Cristos. E eu não prego dois Cristos. Paulo diz que há duas manifestações. Eu estou repetindo o que Paulo disse. Mas ali parece que Pedro disse: olha, esqueça disso. Olha, eu andei com ele. E mais, eu até caminhei por cima das águas. Com a minha sombra, eu tenho sinais agora. Com a minha sombra se curou enfermos. E parece que Barnabé, veja o que diz, arrastado pela hipo, lhe deu hipo. E em sua dissimulação participaram também os outros judeus, de tal maneira que até mesmo Barnabé foi arrastado pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não andavam retamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas aos gentios a judaizar? O que Pedro fazia obrigando os gentios a quê? E tu sabes que ele conseguiu até 1986. Quando as pessoas sempre respeitaram a Pedro, até 2 ou 3 anos eu pensava que Pedro era cristão, ou que foi cristão. E Pedro que era um hipócrita, um judaizante. É o que Paulo diz, não sou eu que estou dizendo, verdade que sim? Eu não tenho coragem, tranquilo. Porque Paulo tinha coragem. Paulo dizia: oxalá se mutilem esses bandidos, assim que Paulo falava. Você não vê que anulavam o conselho de Deus? Então, olha, isto parece tão estranho, não? Que nunca antes na história se havia falado assim dos apóstolos. Ninguém sabia. Como que havia um véu? E vejam que até olham os que passam por cima disto. Mas eles pensam, veja, o erro desta gente, eles pensam que os apóstolos e Paulo estavam juntos. Não, eles e mais, Judas foi, se enforcou, ficaram 11. Porque parece que Matias, nomearam ele aí, mas parece que pegaram uma sorte ali, aponta o lado para ele aí. E depois não se falou mais nada de Matias. Eu uma vez cheguei a pensar que Paulo era o número 12. E que porque isso, que esses são os apóstolos. Eles compõem uma unidade e compõem o cristianismo. Mas eu não sabia que os 11 pregavam a Jesus de Nazaré. E
Paulo pregava a Jesus ressuscitado, que é Deus sobre todas as coisas. Hello! Então, no capítulo 3 diz que estes apóstolos não somente arrastavam por hipocrisia, mas pegaram esses pobres irmãos, veja, ó Gálatas insensatos, vocês não são sensíveis à verdade que eu lhes preguei. Eu lhes apresentei Cristo claramente como já crucificado. Qual é a ideia de voltar então a Jesus de Nazaré, se ele já ressuscitou? Bom, diz, algumas versões dizem quem os enfeitiçou. Em inglês diz witch. Sabe que a palavra bruxa vem de witch? Dizem witch you, para não obedecer à verdade. Quem vos embruxou? Pois quem vos embruxou? Quem foi? Os apóstolos de Jesus de Nazaré foram os que embruxaram esta igreja. Por isso é que ele diz que sofria dores de parto. Veja o que diz o verso, Gálatas 4, verso 16. Veja o que diz: me fiz, pois, vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Então ele disse aos apóstolos, no verso 17: tenho zelo por vós, mas não para bem. Não para bem, senão que querem apartar-vos de nós, para que vós tenhais zelo por eles. Bom é mostrar zelo no que é bom sempre, e não somente quando estou presente convosco. Filhinhos meus, por quem volta a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu gostaria de estar convosco agora mesmo e mudar de tom, pois estou perplexo quanto a vós. Então, podemos chegar a uma conclusão. Eu gostaria de fazer um chamado aos que veem esse vídeo. Se você está me escutando, reverendo, bispo, sacerdote, a missionária, o missionário, convertam-se em cristãos. Vou fazer um convite a toda a igreja aqui em Bogotá. Veja, o apóstolo quer que vocês sejam cristãos, que não sejam cristinos, e sim não cristianos, que aceitem o verdadeiro evangelho de cristianismo, que são 14 livros. Os demais livros são de Jesus de Nazaré, porque te falam dele, mas este não é o verdadeiro evangelho. Assim que tu tens que livrar a teus meninos, tens que livrar a futura geração, temos que chegar aos governos, temos que chegar a todas as nações, porque o cristianismo tem que crescer. Só o cristianismo leva 14 anos. Paulo começou, se deteve com Paulo e depois vim eu e me foi revelado isso para começar eu 14 anos pregando o cristianismo pela primeira vez depois de Paulo. E tu sabes que a natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus, que são os cristãos. Quando nos multiplicamos mais, e todas essas sinagogas fechem. Que todas essas sinagogas fechem ou mudem a mensagem. E então, pois, a natureza começa a respeitar. E haverão novos governos, e haverá justiça, haverá delinquência, vai minguar. Assim que nesta noite eu terminei com esse calqueio. Antes e depois da cruz. Onde você vive? Diga, eu vivo depois.
Porque o sistema está por detrás. O sistema está atrás da cruz. Nós estamos depois da cruz. Amém? Assim que abençoados com todas as bênçãos, saúdem-se.